Ontem, nós tivemos uma matéria bombástica que em qualquer país minimamente, realmente democrático, o julgamento contra o Bolsonaro deveria ser anulado. Em um prazo de 12 minutos, ele foi preso e depois foi solto. O que está acontecendo? Que loucura é essa? Que juiz que determina uma prisão e daí 12 minutos depois vai e revoga a prisão que ele determinou? Se você não ficou completamente aterrorizado com tudo que está acontecendo nesse julgamento, eu te garanto que você vai ficar agora. Ele ameaçou a família do Cid. Ameaçou pai, esposa e filha do Cid, muito claramente. A família do Cid fugiu. Não é possível, cara. Se eles fizerem isso, não é possível. Já estão falando que vão prender Bolsonaro em outubro. Precisamos voltar para as ruas. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira. Pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as Sagradas Escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. É tanta informação que é difícil até saber exatamente onde começar esse vídeo, explicar de uma forma bem clara o que está acontecendo. É difícil de acompanhar. Está tendo um rebuliço tão grande, um alvoroço, ações desesperadas por parte do STF para tentar esconder o que aconteceu ontem. Mas eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu passo a passo. Ontem nós tivemos uma matéria bombástica que em qualquer país minimamente, realmente democrático, o julgamento contra o Bolsonaro deveria ser anulado. Que foi essa capa da Veja, que depois foi repercutida em várias outras, em toda a imprensa, né? Provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no STF sobre mensagens. Beleza. Mauro Cid mentiu. A regra é clara. Se o delator ou colaborador mente, ele perde todos os benefícios e vai preso, sem falar que todo julgamento deve ser anulado, no mínimo recomeçar do zero, sem a delação ou a colaboração dessa testemunha. Pois está provado, Mauro Cid mentiu. Aí você imagina o desespero por parte daqueles que querem prender pessoas inocentes, que querem tirar das eleições do ano que vem aquele que eles sabem que vai ganhar, que é o Bolsonaro. Bom, repercutiu em toda a imprensa. Vou puxar, saiu também aqui no Poder 360, né? Mensagem sugere que Mauro Cid mentiu. Sugere não, está comprovado. Não tem como negar isso. Mauro Cid mentiu. O Mauro Cid é a coluna vertebral de tudo que está acontecendo. Aí, meus amigos, é onde eu quero mostrar para vocês a situação louca. Hoje de manhã, Alexandre de Moraes decide prender 2 pessoas. É claro, olha gente, ontem a notícia foi terrível, acabou com todo o nosso teatro, a gente precisa criar uma cortina de fumaça para desviar a atenção. Qual foi a cortina de fumaça? Mauro Cid é preso, Tenente-Coronel Mauro Cid preso na manhã dessa sexta-feira, às 9h54. Esse horário eu quero que você fixe aqui, ó. 9h54, Mauro Cid sai a matéria. Mauro Cid foi preso, tá bom? Na sequência, sai essa matéria, com horário de 10h06, ou seja, 12 minutos de diferença.
STF revoga a prisão de Mauro Cid. O Supremo Tribunal Federal revogou a prisão do Tenente Coronel Cid na manhã desta sexta-feira e marcou uma audiência com ele agora 11 horas. Espera aí. Em um prazo de 12 minutos, ele foi preso e depois foi solto? O que está acontecendo? Que loucura é essa? Que juiz que determina uma prisão e daí 12 minutos depois vai e revoga a prisão que ele determinou? O que aconteceu nesse curto espaço de tempo que fez com que a prisão de Mauro Cid fosse revogada? Teria ele falado que se for preso, ele vai falar a verdade? Ele vai chutar o balde? Será que no momento que eles chegaram lá com a prisão, ele falou, tá, vai me prender? Então eu vou falar tudo, vou falar a verdade, vou falar que eu fui pressionado, tô nem aí o que façam comigo mais. É muito estranho, é inexplicável isso daí. Mas tem mais. PF prende ministro Gilson Machado em Recife. Ex-ministro do Turismo teria atuado para tirar Cid do país e, aí vem detalhe, arrecadar valores para Bolsonaro. Arrecadar valores para Bolsonaro. Ele foi preso porque ele está arrecadando valores para o Bolsonaro. O que isso tem a ver com tirar Cid do país? Supostamente. Vamos lá. Vocês acham que seria realmente possível fazer um passaporte de Portugal para Cid, para que ele saia do Brasil, sendo que ele é hoje o rosto mais conhecido no Brasil? Você acha que realmente a Polícia Federal deixaria que Cid saísse do Brasil? Sinceramente, você acha que isso é possível? Agora vamos fazer um detalhe aqui que chama bastante a atenção, que é esse aqui, ó. Gilson fez uma campanha de arrecadação para o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro já havia gastado quase que a totalidade do dinheiro dele, no dia 19 de maio, tá aqui embaixo. Só que ele pediu o Pix para o Bolsonaro. Reparem nisso daqui, gente. Ele não está pedindo Pix para uma outra conta. Ele está pedindo Pix e usando o CPF do Bolsonaro. Fez uma postagem, fez uma segunda postagem. Ele fez duas postagens no Instagram dele, no dia 19 de maio e no dia 16 de maio, pedindo para, pedindo Pix para o presidente. Não é para uma outra pessoa, é para o presidente, não é para o Cid, não é para alguém da família do Cid, não é nem para o Pix para a conta dele, é para a conta do Bolsonaro. Então, o que o STF está construindo aqui? Se ele foi preso, alegando que estava fazendo uma arrecadão, parece que para juntar dinheiro, para dar para o Mauro Cid ir embora, e ele está fazendo, só que ele fez para a conta do presidente, o objetivo é claro, é tentar colocar o presidente no meio disso. Agora, vamos lá. Por que o Gilson Machado foi escolhido? Você quer entender a verdade? Vou puxar aqui para você. Ó. Gilson Machado lidera a enquete sobre o Senado. Nas últimas eleições para o Senado, ele teve 30% dos votos. Era uma vaga, agora são duas vagas e com 30% ele vira senador. Então seria mais um senador ocupando uma vaga no Nordeste. Lembre-se, qual é o maior medo do Alexandre de Moraes e do STF? É maioria no Senado. E o Bolsonaro já havia declarado apoio ao Gilson Machado. Olha que loucura. Bolsonaro declara o apoio do Gilson Machado. Na enquete, nesse aqui não. Na enquete que foi feita, Gilson Machado já estava liderando, teve 30%, ou seja, Gilson Machado seria um próximo senador por Pernambuco. E aí vai Alexandre de Moraes e decide fazer o quê? Prender o Gilson Machado num dia depois que sai a capa da revista Veja e a matéria em várias outras, toda a imprensa, dizendo que o Mauro Cid havia mentido e todos os juristas entendendo, se provar mentira, anula o julgamento, começa, ou no mínimo começa do zero. Vocês estão entendendo a loucura? Essa decisão aqui, ó, prende e solta em questão de minutos, algo muito estranho está acontecendo. Ainda tentar colocar Gilson Machado pedindo Pix para o Bolsonaro como se fosse um crime. Mas, então ele está cometendo um crime junto com o Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Eles estão completamente desesperados. Resumindo, é isso que está acontecendo. Se você não ficou completamente aterrorizado com tudo que está acontecendo nesse julgamento, eu te garanto que você vai ficar agora. Vocês entenderam ao longo desses últimos meses o porquê que o Cid fala tudo que o Moraes manda ele falar? Qual é a ferramenta que o Moraes estava usando para controlar o Cid e fazer com que ele fizesse 5 versões diferentes em 11 delações? Ele ameaçou a família do Cid. Ameaçou pai, esposa e filha do Cid, muito claramente.
E isso ficou gravado. Então, só esse trecho para você lembrar. Da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Vocês entenderam isso daqui? Bom, beleza. Foi através disso que o Mauro Cid foi torturado, intimidado, coagido, foi obrigado a falar exatamente o que eles queriam. Só que o Mauro Cid sabia, ele sabia que quando fosse feito o depoimento e ele fosse questionado pelos advogados, quando começasse realmente a ter que confrontar os advogados das outras pessoas, as suas mentiras viriam à tona. Como veio ontem. A mentira de que ele não tinha usado as redes sociais para conversar com outras pessoas, sendo que ele estava proibido. Então ele sabia que tudo que ele estava falando, mais cedo ou mais tarde, cairia por terra e ele pagaria as punições. Só que não seria apenas ele a ser preso. Moraes deixou claro: pai, esposa e filha. Sim, nós vivemos num país onde, para se arrancar um testemunho de uma pessoa, se ameaça prender a família dele. O que aconteceu? Bom, ele sabia que ia mentir, então ele decidiu, a família do Mauro Cid fez isso aqui, ó. Vamos lá. Da República pela prisão do Gilson Machado e também por medidas contra Mauro Cid. A família do Mauro Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Isso consta do relatório obtido, repito, pelo César Tralli, âncora do Jornal Hoje, âncora da edição das 18, na qual, em 5 páginas, numa manifestação, desculpa Camila, fiquei aqui na sua frente, numa manifestação confidencial enviada ontem à noite para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, diga. Nesse pedido não tem a pedido de prisão do Mauro Cid? Vamos chegar lá agora, porque sim, há uma manifestação por medidas mais gravosas em relação a Mauro Cid. Dirimir tudo. Como é um documento curto, nós vamos fazer a leitura comentada, que eu acho que é como funciona bem aqui no Conexão. Bom, a PGR diz o seguinte... Diga, Camila, perdão. Só para ajudar, porque eu não sabia que isso ia do ar, já tem a resposta na primeira página. O primeiro parágrafo mostra aí o pedido já dos dois. É isso, olha só, Valdo. O PGR vem à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, representar pela decretação da prisão preventiva de Gilson Machado Neto e Mauro César Cid, pelos fundamentos que passa a expor. Aí, preste atenção. A família do Cid fugiu. Era a família do Cid que era justamente o objeto de coação, de intimidação, que fez o Cid falar todas aquelas mentiras para tentar não só se proteger, eu acredito, mas proteger. Imagine você numa situação onde seu pai, sua esposa e sua filha podem ser presas se você não falar exatamente o que um juiz quer. Eu não acredito que nenhum homem seria capaz de sobreviver a isso, de superar, né? Só que aí... A PF agora está monitorando, olha que loucura, olha que vergonha da PF. Foi uma filha, né? Foram 2 filhas, a esposa e o pai para lá. Só que ficou uma filha, menor de idade, 16 anos e... Direto para o blog da Andréia Sadi. Andréia Sadi informa. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, acaba de ser preso pela Polícia Federal em Recife. Gilson Machado, Desculpa, não é esse eu tinha copiado aqui, rapaz. Não é esse o vídeo, não. Cadê o vídeo de desgramento dessa mulher aqui? Cadê? Esse aqui? Gente, agora 11 horas e 48 minutos, informação, né? A Polícia Federal informou ontem, inclusive, à noite, o Procurador-Geral da República, né, que a PF havia identificado a saída do pai do Mauro Cid, da mãe do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de uma das filhas do Cid para os Estados Unidos por meio do Panamá. É porque assim, uma filha já estava morando nos Estados Unidos.
As outras duas são menores de idade. Uma segunda... A mais nova tem 8 anos. Aparentemente, se ela tem 8 anos, então ela já foi junto. Aí tem uma de 16 ou 17. Filha de nome Giovana tinha reserva, mas a PF não identificou o embarque dela. Pois a PF segue monitorando e, segundo a informação que eu obtive agora há pouco, essa segunda filha de Mauro Cid embarca hoje para os Estados Unidos. Então a família se une, né, após a saída desta segunda filha, que embarca hoje para os Estados Unidos. A família inteira de Mauro Cid estará lá. Pai? Aí eu faço a pergunta. Vão prender a filha do Mauro Cid? Eles vão ter... Não duvide, eles são capazes de fazer isso. Eles tentarão... Não é possível, cara. Se eles fizerem isso, não é possível. Gente, eu só digo uma coisa. Para terminar, esse escândalo do Mauro Cid ter mentido, todos os buracos nesse julgamento, a forma como ele está sendo feito de forma acelerada, impossibilitando a defesa plena. Já estão falando que vão prender Bolsonaro em outubro. Agora o Cid foi pego mentindo. Precisamos voltar para as ruas. Sinceramente, o Brasil não pode permitir que o maior líder político, aquele que está em primeiro lugar em todas as pesquisas, seja preso num julgamento tão absurdo quanto esse. Gente, eu nunca, na história da democracia mundial, vi um julgamento tão absurdo quanto esse, a não ser no Tribunal do Povo lá da Alemanha nazista. Só. O único que se aproxima, o que se fazia, é o Tribunal do Povo lá, né? Que o Hitler criou para prender os seus opositores e adversários. É a única coisa que se compara ao que está acontecendo no Brasil hoje. Eles estão monitorando a filha do Mauro Cid para saber onde ela vai. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.